Deus fez a jumenta do Balaão falar. O Balaque, rei dos Moabitas, pediu para os seus soldados chamarem o Balaão, para ele amaldiçoar o povo de Israel que saiu do Egito, porque ele queria exterminar todo o povo de Israel. Muitos ensinam que o Balaão era um feiticeiro. Ensinam errado. O Balaão era um profeta. No Antigo Testamento, os que os profetas falavam acontecia. Então Deus disse para o Balaão assim: você não vai amaldiçoar este povo não. Porém o Balaão foi teimoso, desobedeceu a Deus e foi amaldiçoar o povo de Israel. Está escrito no livro de Números, capítulo 22, versículos 22 ao 33. Então Deus ficou muito bravo com o Balaão, e mandou um anjo para matar o Balaão. E a jumenta do Balaão viu o anjo de Deus com a espada na mão, para matar o Balaão, e ela se desviou do anjo de Deus. Então Balaão espancou a jumenta, e o anjo de Deus cercou a jumenta de novo, e a jumenta, vendo o anjo, se deitou debaixo do Balaão. Então o Balaão espancou a jumenta de novo. Então Deus abriu a boca da jumenta, a qual disse para o Balaão: o que eu fiz para você? Você me espancou 3 vezes. E o Balaão disse para a jumenta: você fica zombando de mim? Se eu tivesse uma espada eu te mataria. Então a jumenta falou para o Balaão: eu sempre fui a tua jumenta, nunca te desobedeci. Então o anjo de Deus abriu os olhos do Balaão, e ele viu o anjo de Deus que estava com a espada na mão. Então o anjo de Deus disse para o Balaão: você espancou a jumenta 3 vezes, a jumenta me viu 3 vezes, ela se desviou de mim. Se não fosse a jumenta ter desviado de mim, eu te mataria, e a jumenta eu ia deixar viver. Mesmo a jumenta e o anjo repreendendo o Balaão foi aconselhar o rei dos Moabitas. Ele mandou o rei dos Moabitas a mandar as moças do seu reino irem se prostituir com os homens de Israel. Muitos morreram por causa disso, até o Balaão foi morto. Está escrito no livro de Números, capítulo 31, versículo 8. Deus fez até a jumenta falar para ver se seria obedecido pelo profeta. Porém ele não quis obedecer a Deus, nem a jumenta falando, livrou esse profeta de ser morto, porque ele desobedeceu a Deus. Hoje esse profeta mora no inferno. Ele poderia estar morando no céu, mas ele preferiu os presentes do rei dos Moabitas. Deus usou a jumenta para repreender esse profeta. Mesmo assim ele não obedeceu a Deus. No Novo Testamento, Deus mandou o seu único filho para repreender os seres humanos, para se restaurar a comunhão com Deus, que foi perdida no jardim do Éden. Quando Adão desobedeceu a Deus, e obedeceu ao diabo, Deus aconselhou esse profeta, porém ele não quis obedecer a Deus. No Novo Testamento Deus mandou o seu próprio Filho Jesus Cristo para aconselhar a humanidade, porém a maioria preferem não obedecer a Deus. Jesus Cristo deixou o evangelho dele, ensinou, curou muitas pessoas de enfermidades, porém quando alguém vai falar do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, a maioria dizem assim: eu já tenho a minha religião, não vem falar de religião para mim. Ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo não querem obedecer, não aceitam o que Jesus Cristo disse no evangelho dele. Deus mandou o seu filho, não querem ouvir, nem obedecer a Jesus Cristo. Talvez se Deus usasse um cachorro, em vez do cachorro latir, Deus abrisse a boca do cachorro,
o cachorro dissesse assim para o seu dono: eu estou preocupado com você. Você é um espírito que mora no seu corpo. Eu não tenho espírito, mas você tem. Você tem que se preparar para o que vem depois da morte. Você não quer obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Você tem aqui na sua casa um monte de deuses feitos de gesso. Eles são feitos em fábricas, colocam o gesso em pó, depois colocam água em um recipiente, desenformam. Já está pronto mais um Deus feito de gesso. Se alguém pedir para você adorar um poste, você não vai adorar um poste. Imagens de escultura não podem salvar ninguém do inferno, não. Se também Deus fizesse um gato falar assim para o seu dono, você tem que se preocupar com a sua alma. Você tem que reservar um lugar no paraíso de Deus. Eu não tenho um espírito que mora no meu corpo. Se eu tivesse, eu não iria querer morar no inferno, não. Lá só tem vermes, lá só tem fogo. Jesus falou assim no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 48, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo nunca se apaga. Se converta ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Corre logo, prezado ouvinte, se você que tem um cachorro, ou um gato, ou se você tivesse andando na rua, e um cachorro de rua falasse assim para você, você tem que obedecer a Deus. Abandone os pecados, abandone os vícios, pare de crer e adorar deuses feitos de gesso. Você tem que reservar um lugar no paraíso de Deus. Você iria acreditar se Deus usasse um cachorro ou um gato para pregar o Evangelho para você, mas em Jesus Cristo a maioria não crê no que Jesus Cristo disse. Leia e obedeça o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Creia no que Jesus Cristo disse. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus Cristo mandou. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: ensinem o meu evangelho. Quem crer e se batizar será salvo do inferno. Quem não crer será condenado. Jesus não mandou batizar bebê. Bebê não tem pecados. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Só Ele pode salvar do inferno. O inferno existe sim. Quem não quer se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus, vai morar no inferno sim. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus falou assim: vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem o poder de lançar no inferno a alma também o corpo. Prova que o ser humano tem alma, prova que o inferno existe. Prezado ouvinte, não fique esperando o seu cachorro te evangelizar, para tua alma escapar do inferno. Leia o que Jesus Cristo disse. Põe em prática na sua vida, se converta ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, não creia no que os falsos profetas ensinam, não existe purgatório na Bíblia, não existe reencarnação, depois da morte se começa a vida eterna, no céu para quem se converte ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. No inferno para quem se recusa a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quem vai morar no inferno, vai conhecer o profeta, que mesmo a jumenta pregando para ele. Ele não escapou do inferno, porque ele não quis obedecer a Deus. Depois do inferno, o pior ainda está por vir, que é o lago de fogo, está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, versículo 15,
Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo. Não se confesse para homens. Homens não podem salvar ninguém do inferno. Se batize do jeito que Jesus Cristo mandou. Pense nisso, ouvinte. Em vez do seu cão latir, au, 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 ou o seu gato miar, falar assim para você, você tem que ler e obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Só Jesus pode te salvar do inferno. Você iria acreditar no seu cão falando, ou no seu gato? Deus tem o poder para fazer isso. Ele fez a jumenta do profeta falar. Ele pode fazer qualquer coisa.